Aplicação do Yin Yang na medicina. Poder-se dizer que a medicina chinesa, como um todo, sua fisiologia, patologia, diagnóstico e tratamento podem ser reduzidos à teoria básica e fundamental do Yin e Yang. Todo processo fisiológico e todo sintoma ou sinal podem ser analisados sob a ótica da teoria do Yin Yang. Finalmente, cada modalidade de tratamento é enfocada numa destas 4 estratégias: tonificar o Yang, tonificar o Yin, eliminar o excesso de Yang, eliminar o excesso do Yin. A compreensão da aplicação da teoria do Yin e Yang à medicina é, portanto, de suprema importância na prática. Pode-se dizer que não há medicina chinesa sem Yin e Yang. Yin e Yang e a estrutura corpórea. Cada parte do corpo humano apresenta um caráter preponderantemente Yin ou Yang, muito importante na prática clínica. Deve-se enfatizar, todavia, que este caráter é somente relativo. Por exemplo, a área torácica é Yang em relação ao abdômen, por ser mais alta, mas Yin em relação à cabeça. Como regra geral, estes são os caracteres para as várias estruturas corpóreas. Yang, superior, exterior, superfície posterolateral, costas, função. Yin, inferior, interior, superfície anteromedial, frente, estrutura. Mais especificamente, os caracteres Yin e Yang das estruturas corpóreas, órgãos e energias são: Yang, costas, cabeça, exterior, pele e músculos, acima da cintura, superfície posterolateral dos membros, órgãos Yang, função dos órgãos, Qi defensivo e Qi. Yin, frente, tórax, abdômen, corpo, interior, órgãos, abaixo da cintura, superfície anteromedial dos membros, órgãos Yin, estrutura dos órgãos, sangue, Xue, fluidos corpóreos, Jin-Ye, Qi nutritivo, Yin-Qi. Cada um deles necessita de explicação detalhada. Costas frente. As costas são o local onde todos os meridianos Yang fluem. Estes carregam o Yang-Qi e apresentam uma função de proteger o organismo de fatores patogênicos exteriores. A natureza do Yang consiste em ser exterior e proteger. A natureza do Yin consiste em ser interior e nutrir. Assim, os meridianos localizados nas costas pertencem ao Yang e podem ser utilizados tanto para fortalecer o Yang como para impedir a invasão dos fatores patogênicos exteriores, além de eliminar os fatores patogênicos após os mesmos já terem invadido o organismo. À frente, abdômen e tórax. É o local onde todos os meridianos influem. Estes transportam o Yin-Qi, apresentam a função de nutrir o organismo. Eles são frequentemente utilizados para tonificar o Yin. Cabeça, corpo. A cabeça é o lugar onde todos os meridianos Yang terminam ou começam. Todos encontram-se, fluem mutuamente na cabeça. A relação da cabeça com o Yang é percebida de diferentes maneiras na prática. Inicialmente, o Yang-Qi tende a ascender e, nas situações patológicas, calor ou fogo tenderão a ascender. Uma vez que a cabeça é a área mais alta do corpo, Yang-Qi, seja fisiológico ou patológico, tenderá a ascender para a cabeça. Em circunstâncias patológicas, ocorrerão rubor facial e hiperemia da conjuntiva. A cabeça também é facilmente afetada pelos fatores patogênicos Yang, tais como vento e calor de verão. Finalmente, sendo a cabeça o local convergente de todos os meridianos Yang, os pontos localizados nesta área podem ser utilizados para aumentar o Yang. O resto do corpo, abdômen e tórax, pertence ao Yin, sendo facilmente afetado pelos fatores patogênicos Yin, tais como frio e umidade. Exterior e interior.
O exterior do corpo inclui pele e músculos e pertence ao Yang. Tem a função de proteger o organismo de fatores patogênicos exteriores. O interior do organismo inclui os sistemas internos e tem a função de nutrir o organismo. Cintura: acima, abaixo. A área acima da cintura pertence ao Yang, sendo facilmente afetada pelos fatores patogênicos, tais como vento, enquanto a área abaixo da cintura pertence ao Yin, sendo facilmente afetada pelos fatores patogênicos Yin, tais como umidade. Superfícies posterolateral e anteromedial dos membros. Os meridianos Yang fluem sobre a superfície posterolateral dos membros, e os meridianos Yin sobre a anterolateral ou anteromedial. Sistemas Yin e Yang. Assim, alguns sistemas pertencem ao Yang e outros ao Yin. Os sistemas Yang transformam, digerem e excretam substâncias impuras dos alimentos e fluidos. Os sistemas Yin estocam as essências puras, resultantes do processo de transformação elaboradas pelos sistemas Yang. O Simple Questions, no capítulo 11, diz: os 5 sistemas Yin estocam, mas não excretam. Os 6 sistemas Yang transformam e digerem, mas não estocam. Desta maneira, os sistemas Yang, em conformidade com a correspondência do Yang, a atividade, são constantemente enchidos e esvaziados, transformando, separando e excretando os produtos alimentares para produzir o Qi. Eles estão em contato com o exterior, assim como a maioria dos sistemas Yang. Estômago, Wei, intestino, Xiaoshang e Dashang, e bexiga, Panguang, comunicam-se com o exterior através da boca, ânus ou uretra. Os sistemas Yin, ao contrário, não transformam, digerem nem excretam, mas estocam as essências, Jing, puras extraídas dos alimentos pelos sistemas Yang. Na verdade, eles estocam as substâncias vitais, isto é, Qi, sangue, Xue, fluidos corpóreos, Jin-Ye e essência, Jing. Função e estrutura dos sistemas. O Yang corresponde à função, enquanto o Yin corresponde à estrutura. Como foi dito anteriormente, alguns sistemas são Yang e outros Yin. Todavia, de acordo com o princípio de que nada é totalmente Yang ou Yin, cada sistema contém em si mesmo um aspecto Yang e um Yin. Assim, a estrutura do sistema em si mesma e o sangue Xue, essência Jing ou fluidos corpóreos dentro dele, pertencem ao Yin. Eles são o seu aspecto Yin. A atividade funcional do sistema representa seu aspecto Yang. Os dois aspectos são naturalmente relacionados e interdependentes. Por exemplo, a função do baço Pi de transformar e transportar as essências Jing extraídas dos alimentos representam seu aspecto Yang. O Qi extraído desta maneira dos alimentos é então transformado em sangue, Xue, o qual, sendo Yin, contribui para formar a estrutura do baço, Pi, em si mesma. O Simple Questions, no capítulo 5, diz: Yang transforma o Qi, Yin forma a estrutura. Isso seria representado com um diagrama, na figura 1.8. Qi, sangue, Xue. O Qi é Yang em relação ao Xue. O sangue Xue é também uma forma de Qi, sendo, porém, mais denso e material do que o Qi, e, portanto, mais Yin. O Qi tem a função de aquecer, proteger, transformar e acender todas as funções tipicamente Yang. O sangue Xue tem a função de nutrir e umedecer todas as funções tipicamente Yin. A natureza e as funções do Qi e do sangue serão discutidas mais detalhadamente no capítulo 3. Qi defensivo, Wei Qi, Qi nutritivo, Yin Qi. O Qi defensivo, o Wei Qi, é Yang em relação ao
Qi nutritivo, Yin Qi. O Qi defensivo, o Wei Qi, circula na pele e músculos, área Yang, e tem as funções de proteger e aquecer o organismo, função Yang. O Qi nutritivo, Yin Qi, circula nos sistemas internos, área Yin, e tem a função de nutrir o organismo, função Yin. Novamente, a natureza e as funções do Qi defensivo, Wei Qi, e do Qi nutritivo, Yin Qi, serão discutidas com mais detalhes no capítulo 3. Função do Yang de transformar o baço, Pi, e transportar o Qi dos alimentos que vai fazer. Sang Shui, que é Yin, representa a parte Yin do baço. Figura 1.8, Yin e Yang em relação à função e estrutura. Aplicação dos 4 princípios do Yin e Yang na medicina. Discutiremos agora detalhadamente a aplicação dos 4 princípios do interrelacionamento Yin e Yang na medicina chinesa. Oposição do Yin e Yang. A oposição do Yin e Yang é refletida na medicina nas estruturas opostas Yin e Yang do corpo, oposição da natureza Yin e Yang dos sistemas e principalmente a oposição sintomatológica do Yin e Yang. Não importa quão complicado possa ser, todos os sintomas e sinais na medicina chinesa podem ser reduzidos à elementar natureza básica do Yin ou Yang. Com a finalidade de interpretar o caráter das manifestações clínicas em termos de Yin e Yang, podemos nos referir a determinadas qualidades básicas as quais podem nos direcionar à prática clínica. Elas são Yang, fogo, quente, agitação, seco, duro, excitação, rapidez, não substancial, transformação, mudanças. Yin, água, frio, quietude, úmido, macio, inibição, lentidão, substancial, conservação, estocagem. Fogo, água. Esta é uma das dualidades fundamentais do Yin Yang na medicina chinesa. Embora estes termos derivem da teoria dos 5 elementos, há uma interação entre estes e a teoria do Yin Yang. O equilíbrio entre o fogo e a água no organismo é crucial. O fogo é essencial a todos os processos fisiológicos. Ele representa a chama que mantém vivo e armazena todos os processos metabólicos. O fogo fisiológico, auxilia o coração Qin em sua função de abrigar a mente. Proporciona o aquecimento necessário ao baço Pi em suas funções de transformação e transporte. Estimula a função de separação do intestino delgado, Xiaoshang. Providencia o calor necessário à bexiga, Panguang. E aquecedor inferior, Jiao inferior, para transformar e excretar os fluidos, além de prover o calor necessário para o útero manter o movimento do sangue, Shui. Se o fogo fisiológico decrescer, a mente sofrerá com a depressão. O baço Pi não exercerá suas funções de transformar e transportar. O intestino delgado, Xiaoshang, não poderá separar os fluidos. A bexiga, Panguang, e o aquecedor inferior, Jiao inferior, não poderão excretar os fluidos e poderá ocorrer edema. O útero torna-se frio, podendo resultar em infertilidade. O fogo fisiológico é chamado de fogo do portão da vitalidade, Mingmeng, e deriva dos rins, Shen. A água tem as funções de umedecer e esfriar. Durante todas as funções fisiológicas do organismo, para equilibrar a ação de aquecer do fogo fisiológico. A água também se origina dos rins. Assim, o equilíbrio entre o fogo e a água é fundamental para todos os processos fisiológicos do organismo. Fogo e água equilibram e mantêm a investigação de uns sobre os outros. Em outro processo fisiológico, quando o fogo torna-se excessivo, apresenta uma tendência de fluir em ascendência.
Portanto, as manifestações aparecerão na parte superior do organismo e na cabeça, resultando em cefaleias, hiperemia da conjuntiva, rubor facial ou sede. Quando a água torna-se excessiva, apresenta uma tendência para fluir em descendência, causando edema nas pernas, micção excessiva ou incontinência urinária. Quente e frio. O excesso de Yang manifesta-se com calor e o excesso de Yin manifesta-se com frio. Por exemplo, uma pessoa com excesso de Yang sentirá calor e outra com excesso de Yin sempre sentirá frio. As características quente e frio também podem ser observadas em determinados sinais em si mesmos. Por exemplo, um furúnculo grande, que ao toque torna-se vermelho e quente, indica calor. Uma região dorsal inferior muito fria ao toque indica frio nos rins. Shen. Agitação, quietude. Agitação, insônia. Nervosismo ou tremores indicam excesso de Yang. Comportamento quieto, desejo de imobilidade ou sonolência indicam excesso de Yin. Seco, úmido. Qualquer sintoma ou sinal de secura, tais como olhos, garganta, pele ou fezes secos, indica excesso de Yang ou deficiência de Yin. Qualquer sintoma ou sinal de excesso de umidade, tais como olhos lacrimejantes, secreção nasal, pele oleosa ou fezes soltas, indica excesso de Yin ou deficiência de Yang. Duro, macio. Qualquer protuberância, edema ou tumor que seja de consistência rígida é normalmente decorrente do excesso de Yang, enquanto, se forem macios, serão decorrentes do excesso de Yin. Excitação e inibição. Qualquer função que se manifeste no estado de hiperatividade indica um excesso de Yang. Caso esteja no estado de hipoatividade, indicará excesso de Yin. Por exemplo, batimentos cardíacos rápidos podem indicar excesso de Yang no coração, Qin, enquanto que, se os mesmos forem lentos, indicarão excesso de Yin no coração, Qin. Rapidez, lentidão. Manifestam-se de duas maneiras: nos movimentos de uma pessoa e no início das manifestações. Se os movimentos de uma pessoa forem rápidos, assim como o andar e a fala, poderão indicar um excesso de Yang. Se os movimentos de uma pessoa forem lentos, assim como o andar e a fala, poderão indicar um excesso de Yin. Se os sintomas e sinais aparecerem repentinamente e modificarem-se com rapidez, indicarão uma condição Yang. Se aparecerem gradualmente e modificarem-se com lentidão, indicarão uma condição Yin. Substancial e não substancial. Como foi explicado anteriormente, o Yang corresponde ao estado sutil de agregação, e o Yin corresponde ao estado denso e áspero de agregação. Se o Yang for normal, os movimentos continuarão, o Qi fluirá normalmente e os fluidos serão transformados e excretados. Se o Yang for deficiente, o Qi estagnará. Os fluidos não serão transformados ou excretados, prevalecendo, portanto, o Yin. Dessa maneira, o Yang mantém os movimentos em um estado de fluidez ou estado não substancial. Quando o Yin prevalece, o movimento e o poder de transformação do Yang tornam-se inábeis. A energia transforma-se em matéria e torna-se substancial. Por exemplo, se o Qi mover-se normalmente no abdômen, a função intestinal de separação e excreção dos fluidos será normal. Se o Yang tornar-se inábil e o Qi decrescer, o poder do Yang de movimentos e transformação será prejudicado. Os fluidos não se transformarão. O sangue, Xue, não se movimentará. A estagnação do Qi originará a estase do sangue, Xue, e poderá resultar em tumores. Transformação, mudança, conservação, estocagem. O Yin corresponde à conservação e ao armazenamento.
Isto se reflete na função dos sistemas Yin, os quais estocam o sangue, Shui, fluidos corpóreos, Jing, e essência, Jing, além de mantê-los como essências preciosas. O Yang corresponde à transformação e à mudança. Isso se reflete na função dos sistemas Yang, os quais são constantemente preenchidos e esvaziados, e transformam, transportam e excretam. A abordagem assim elaborada consiste nos princípios gerais, capacitando-nos, por meio da teoria do Yin-Yang, a interpretar as manifestações clínicas. Todos os sintomas e sinais podem ser interpretados de acordo com estes princípios, pelo fato de que todas as manifestações clínicas originam-se da separação do Yin e Yang. Na saúde, o Yin e o Yang são harmoniosamente mesclados, no equilíbrio dinâmico. Quando o Yin e o Yang estão equilibrados, não podem ser identificados como entidades separadas. Portanto, os sintomas e sinais não aparecem. Por exemplo, se o Yin, Yang, sangue, Shui e o Qi estiverem equilibrados, a face apresentará um aspecto normal, rosado, sem características pálidas, vermelhas ou escuras demais, etc. Em outras palavras, nada pode ser observado. Se o Yin e o Yang estiverem desequilibrados, tornar-se-ão separados. Haverá muito Yin ou muito Yang, e a face estará muito pálida, excesso de Yin, ou muito vermelha, excesso de Yang. O Yin e o Yang mostram-se, portanto, em desequilíbrio. Pode-se visualizar o símbolo supremo máximo, Yin e Yang, figura 1.6, girando muito rápido. Neste caso, tanto o branco como o preto não estão visíveis, pelo fato de que não podem ser separados pela visão. Similarmente, quando o Yin e o Yang estão em equilíbrio e movem-se harmoniosamente, não podem ser separados, pois não são visíveis, e os sintomas e sinais não aparecerão. Todos os sintomas e sinais podem ser interpretados desta maneira, como uma perda de equilíbrio do Yin e Yang. Outro exemplo, se o Yin e Yang estiverem em equilíbrio, a urina apresentará uma coloração amarelo pálida e quantidade normal. Se o Yin for excessivo, a urina terá aspecto pálido, quase como água, e será profusa. Se o Yang for excessivo, a mesma será escassa e de coloração escura. Tendo em mente os princípios gerais da natureza Yin e Yang dos sintomas e sinais, podemos fazer uma lista das principais manifestações clínicas. Yang, patologia aguda, início rápido, mudanças patológicas rápidas, calor, agitação, insônia, retira o lençol, gosta de deitar-se esticado. Yin, patologia crônica, início gradual, patologias lentas, frio, sonolência, apatia, gosta de dormir coberto, gosta de deitar-se encolhido. Yang, membros e organismos quentes, rubor facial, preferência por líquidos frios, voz alta e fala muito, dispneia, sede, urina escassa e escura, constipação, língua vermelha com sabor amarela, pulso cheio. Yin, membros e organismos frios, pele por face pálida, preferência por líquidos quentes, voz fraca e fala pouco, respiração lenta e superficial, ausência de sede, urina profusa e pálida, perda de fezes, língua pálida, pulso vazio. Finalmente, após a discussão da natureza Yin e Yang, dos sintomas e sinais, deve-se enfatizar que, embora a distinção do Yin e Yang nas manifestações clínicas seja fundamental, não é detalhada o suficiente para o uso intensivo na prática clínica. Por exemplo, se a face está muito vermelha, isso indica excesso do Yang. Todavia, esta conclusão é muito genérica para oferecer alguma indicação sobre o tipo de tratamento a ser adotado. Na verdade, a face pode estar vermelha devido ao calor cheio ou calor vazio, sendo que ambos podem ser classificados como excesso de Yang.
Se estiver vermelha por causa do calor cheio, dever-se-á distinguir qual sistema está mais envolvido. Ela pode estar vermelha por causa do fígado, Gan, fogo. Fogo no coração, Shin. Pulmão, Fei. Calor ou estômago, Wei, calor. O tratamento seria diferente em cada caso. A teoria do Yin e Yang, embora fundamental, é genérica demais para fornecer indicações concretas para o tratamento necessário. Como veremos mais adiante, necessita ser integrada com os 8 princípios e a teoria padrão dos sistemas internos para a correta aplicação nas situações clínicas. A teoria do Yin-Yang é, contudo, o fundamento necessário para uma compreensão dos sintomas e sinais. Interdependência do Yin e Yang. Yin e Yang são opostos, mas também mutuamente dependentes. Eles não podem existir isolados, sendo que isto fica muito aparente quando considerado em relação à fisiologia do organismo. Todos os processos fisiológicos são resultado da oposição e interdependência do Yin e Yang. As funções dos sistemas internos na medicina chinesa mostram a interdependência do Yin e Yang muito claramente. Sistemas Yin e Yang. Os sistemas Yin e Yang são muito diferentes em suas funções, mas, ao mesmo tempo, dependem um do outro para desempenhar suas funções. Os sistemas Yin dependem dos sistemas Yang para produzir o Qi e o sangue Shui, a partir da transformação dos alimentos. Os sistemas Yang dependem dos sistemas Yin para exercer sua função de nutrição originada do sangue Shui e da essência Jing estocados pelos sistemas Yin. Estrutura e função dos sistemas. Cada sistema tem uma estrutura representada pelo sistema em si e pelo Shui e fluidos dentro dele. Ao mesmo tempo, cada sistema tem uma determinada função que afeta e é afetada por sua estrutura. Por exemplo, a estrutura do fígado, Gan, é representada pelo sistema existente e o sangue Shui estocado dentro dele. Mais especificamente, o fígado Gan tem a função de estocar o sangue Shui. Outra função do fígado Gan consiste em assegurar o fluxo suave do Qi por todo o organismo. Assegurando o fluxo suave do Qi, o fígado Gan também mantém a movimentação do sangue Shui, proporcionando, portanto, o armazenamento adequado do sangue Shui dentro de si mesmo. Este é um exemplo de como a função do fígado Gan auxilia a estrutura do fígado. Por outro lado, com a finalidade de realizar sua função, o fígado Gan necessita da nutrição do sangue Shui. Este é um exemplo de como a estrutura do fígado Gan auxilia a função do fígado Gan. Sem a estrutura Yin, a função Yang não é desempenhada. Sem a função, a estrutura não teria a transformação nem a movimentação. O Simple Questions, no capítulo 5, diz: Yin está no interior, sendo a base material do Yang. Yang está no exterior e é a manifestação do Yin. Consumo mútuo do Yin e do Yang. Yin e Yang estão num estado constante de mudança, de maneira que, quando um aumenta, o outro é consumido para preservar o equilíbrio. Isso pode facilmente ser visto na maré e no fluxo da noite e do dia. Quando o dia termina, o Yang diminui e o Yin aumenta. Exatamente a mesma coisa pode ser observada no ciclo das estações climáticas. Quando a primavera chega, o Yin começa a diminuir e o Yang aumenta. Além disso, a mera preservação de seu equilíbrio, Yin e Yang também consomem-se mutuamente. Quando um aumenta, o outro deve diminuir. Por exemplo, se o tempo se tornar indevidamente quente, Yang, a água Yin contida no solo secará. Assim, se o Yin é consumido, o Yang aumenta. Se o Yang é consumido, o Yin aumenta. Se Yin aumenta, o Yang é consumido. Se o Yang aumenta, o Yin é consumido. No organismo, o consumo mútuo de Yin e Yang
pode ser visto de um ponto de vista fisiológico e patológico. Do ponto de vista fisiológico, o consumo mútuo do yin e yang é um processo normal que mantém o equilíbrio das funções fisiológicas. Este processo pode ser observado em processos fisiológicos, como a regulamentação da sudorese, micção, temperatura do organismo, respiração, etc. Por exemplo, no verão o tempo está quente, yang, ocorrendo um aumento da sudorese, yin. Quando a temperatura externa é mais fria, yin, o corpo começa a tremer, yang, na tentativa de produzir mais calor. Do ponto de vista patológico, yin ou yang podem aumentar além do seu limite normal e levar ao consumo de sua qualidade oposta. Por exemplo, a temperatura pode aumentar, excesso de yang, durante uma patologia infecciosa. Isso pode conduzir à secura e à exaustão dos fluidos corpóreos, Yin-Ye. Embora isto possa ser considerado como uma tentativa do corpo de manter o equilíbrio entre o Yin e o Yang, os fluidos corpóreos, Yin-Ye, não é um equilíbrio normal, mas um equilíbrio patológico originário de um excesso de Yang. Pode-se ir além e dizer que a temperatura em si foi uma tentativa do organismo de lutar contra um fator patogênico, mas isto não modifica o fato de que o aumento da temperatura representa um excesso de Yang que conduz ao consumo do Yin. Do ponto de vista patológico, pode haver 4 situações diferentes de excesso de Yin ou de Yang, conduzindo o consumo do Yang ou do Yin, respectivamente, ou o consumo do Yang ou do Yin, levando ao aparente excesso de Yin ou Yang, respectivamente. É importante perceber que excesso de Yang e consumo de Yin não são a mesma coisa. No excesso de Yang, o fator primário é o aumento anormal de Yang, que resulta no consumo do Yin. No consumo do Yin, o fator primário é a deficiência do Yin, aumentando espontaneamente e conduzindo ao excesso aparente do Yang. Os 5 diagramas podem esclarecer isto, figuras 1.9 a 1.13. Excesso de Yin, na figura 1.10. Um exemplo disto ocorre quando o excesso de frio, interior ou exterior, no organismo consome o Yang, especialmente o baço Pi Yang. Este é o frio cheio. Figura 1.10, excesso de Yin. Excesso de Yang, figura 1.11. Um exemplo disto ocorre quando o excesso de calor, que pode ser exterior ou interior, consome os fluidos corpóreos, Yin-Ye, que pertencem ao Yin, e conduz à secura. Este é o calor cheio. Yin e Yang, figura 1.11, excesso de Yang. Consumo do Yang, na figura 1.12. Acontece quando o Yang Qi do organismo é espontaneamente deficiente. A diminuição do Yang Qi provoca resfriado, calafrios e outros sintomas que até certo ponto são similares àqueles criados pelo excesso do Yin. A situação é, todavia, muito diferente, na medida em que no excesso de Yin é o Yin excessivo que é o aspecto primário e causa o consumo do Yang. No caso de consumo do Yang, a diminuição do Yang é o aspecto primário e o Yin está só aparentemente em excesso. Isto é chamado de frio vazio. Figura 1.12, consumo de Yang. Consumo do Yin. Isto acontece quando o Yin Qi do organismo está depauperado. A diminuição do Yin pode resultar em sintomas de excesso aparente do Yang, tais como a sensação de calor. Novamente, essa situação é muito diferente da encontrada no excesso de Yang. No excesso de Yang, o Yang excessivo é o aspecto primário. No caso de diminuição do Yin, este é o aspecto primário, e o Yang está só aparentemente em excesso. Isto é chamado de calor vazio. A distinção entre o frio vazio e o frio cheio, e entre o calor vazio e o calor cheio, é de total importância na prática, como no caso do vazio, deve-se tonificar, enquanto no caso do cheio, deve-se sedar. Figura 1.13, consumo de Yin.
Intertransformação do Yin-Yang. Embora opostos, Yin e Yang podem transformar-se um no outro. Esta transformação não ocorre a esmo, mas é determinada pelo estágio de desenvolvimento e pelas condições internas. Inicialmente, a mudança acontece quando as condições estão amadurecidas até certo ponto de tempo. O dia não pode transformar-se em noite a qualquer momento, mas somente quando atinge seu ponto de exaustão. A segunda condição de mudança é determinada pelas qualidades internas de qualquer coisa ou fenômeno. A madeira torna-se carvão, mas a pedra não. O processo de transformação do Yin e Yang um no outro pode ser observado em muitos fenômenos naturais, tais como na alternância do dia para a noite, as estações climáticas, clima, etc. O princípio da intertransformação do Yin-Yang apresenta muitas aplicações na prática clínica. A compreensão dessa transformação é importante para prevenir as patologias. Se estivermos conscientes de como uma coisa se transforma em seu oposto, poderemos prevenir isto e alcançar o equilíbrio que é a essência, Jing, da medicina chinesa. Por exemplo, o trabalho excessivo, Yang, sem o devido descanso, induz a deficiência extrema, Yin, das energias do organismo. A prática excessiva de esporte, Yang, induz ao pulso lento, Yin. O consumo excessivo de bebidas alcoólicas proporciona uma agradável euforia, Yang, que é rapidamente seguida por uma ressaca, Yin. A preocupação demasiada, Yang, esgota as energias do organismo, Yin. Assim, o equilíbrio de nossa vida, dieta, prática de exercícios, trabalho, condição emocional e atividade sexual consiste na essência da prevenção das patologias na medicina chinesa e uma compreensão de como o Yang se transforma no Yin e vice-versa. Pode nos auxiliar a evitar as mudanças rápidas de um para o outro, as quais são prejudiciais ao nosso físico e à nossa condição emocional. Naturalmente, nada seria mais difícil de se alcançar em nossa moderna sociedade ocidental, que parece estar equipada para produzir a transformação máxima de um extremo em outro. A transformação do Yin-Yang pode também ser observada nas mudanças patológicas encontradas na prática clínica. Por exemplo, o frio exterior pode invadir o organismo e, após algum tempo, transformar-se em calor facilmente. Uma condição de excesso pode facilmente tornar-se uma deficiência. Por exemplo, o calor excessivo pode danificar os fluidos corpóreos Yin e conduzir à deficiência dos mesmos. Uma condição de deficiência pode transformar-se em excesso. Por exemplo, uma deficiência do Yang do baço Pi pode resultar no excesso de umidade. Portanto, torna-se muito importante a capacidade de distinguir a transformação do Yin-Yang na prática clínica para proporcionar um tratamento adequado à patologia.